Que a paz do Cristo se faça presente em nossos corações. Nos encontramos em mais uma noite de estudos do nosso querido Prozebem, através do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Hoje vamos dar prosseguimento a Lucas, mais precisamente iniciando o capítulo de número 8. Antes de fazermos a leitura das 3 perícopes, motivo do estudo, eu gostaria de fazer uma correlação com o que foi transmitido no nosso último encontro, onde Lucas nos traz uma passagem belíssima, cuja a personagem é uma mulher, não identificada o nome, mas para a comunidade era uma mulher que devia no campo moral, e era uma pecadora, denominada uma pecadora. E esta passagem na casa do Simão, ela nos traz um ensinamento, alguns ensinamentos, e Jesus se apropria daquela meiguice, daquela simplicidade, daquela humildade, daquela mulher arrependida, mas acima de tudo, daquela mulher sofrida. E percebe-se que, a começar pelo o anfitrião, o Simão, um julgamento ou um pré-julgamento, ainda que não tenha sido externado, mas Jesus percebia através dos olhares, penalizando o comportamento daquela mulher, que já trazia em sua consciência todo um trauma, todo um sofrimento. E foi ali porque sabia que o mestre se encontrava. E foi ali para se redimir do mestre. E como ela, tantas outras mulheres vão fazer parte dessa caminhada da Boa Nova. E a nossa participação da noite de hoje é justamente dando prosseguimento a essas mulheres que tanto contribuíram para, junto com Cristo, os discípulos, mostrar o verdadeiro ensino deste evangelho vivo para todos nós. Lucas, no capítulo de número 8, nas perícopes de número de 1 a 3, que eu vou ler agora, nos diz assim: logo após perambulava Jesus pelas cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus, e ia com ele os 12 apóstolos. O segundo, e algumas mulheres que haviam sido curadas de obsessores e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, do qual tinha saído 7 espíritos endemoniados ou desencarnados. Perícope número 3. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais o serviam com seus bens. Vejamos que aquela mulher pecadora, estudada anteriormente, Jesus convidou para que nós nos apropriássemos, né, do perdão. Do perdão, porque todos nós somos passíveis e somos imperfeitos e somos devedores. E como espíritas sabemos que somos devedores dessa e de outras existências. Mas Jesus quis também mostrar que o não julgar. E daqueles que julgam, que devem mudar e fazer um esforço de perdoar, mas o perdoar da compreensão, porque aí vai se caracterizar a força do amor, que para nós, enquanto espíritas e cristãos, é a caridade em ação. Mas Lucas nos traz, nestas 3 perícopes do capítulo de número 8, ele nos diz o seguinte: Lucas anuncia uma nova peregrinação de Jesus pelas cidades e aldeias da Galileia. Cada vez menos, pousando em Cafarnaum, Jesus sai a pregar as boas notícias do reino, a curar a população humilde e sofredora. Desde que foram escolhidos como os emissários, os 12 sempre ficaram ao lado do mestre, acompanhando, passo a passo, preparando-se assim para o futuro apostolado. A comitiva, pois era grande e não podia mais pedir pousadas e alimentando-se gratuitamente por onde andava. Daí a necessidade de quem cuidasse dessas coisas,
Para isso estavam postos várias mulheres, muitas delas estando ligadas, como nós vamos ver ao longo de todo o estudo do Evangelho, Lucas, João, Marcos, Mateus, citando e nominando essas mulheres, muitas delas com um grau de parentesco com Jesus. E aí gera-se muitas dúvidas, porque na cultura hebraica e a forma como a escrita se apresentava, o mesmo nome muitas das vezes caracteriza denominações diferentes. Por exemplo, irmão não é só o irmão consanguíneo. O primo também, de primeiro grau, denominava-se de irmão. E aí ficava-se muitas das vezes na dúvida. E até hoje, os estudiosos, né, do Evangelho questionam-se, né, quem foram os irmãos de Jesus, se Maria teve irmã, se José tinha filhos antes desse convívio com Maria, enfim. Há muitas discussões, há muitas colocações, mas o que nós percebemos muitas das vezes é que o próprio mestre, né, não fazia a questão de evidenciar as pessoas porque procurava tratar todos por igual. E aquela passagem de quem é minha mãe e quem é meu irmão. Para o mestre, diante dos seus ensinamentos, todos são seus irmãos, diante daqueles que verdadeiramente identificam esses ensinamentos e se aproximam de uma comunhão com o divino. Muito bem. Dito essas palavras, nós vamos verificar que a primeira dessas mulheres que Lucas sinaliza é a Maria Madalena, né? Que também para muitos conhecemos como Maria de Magdala, cujo codinome provém de uma aldeia natal, que é a Magdala, na margem ocidental do lago, perto do Tiberíades. Dessa, o evangelista esclarece que havia sido libertado de 7 espíritos desencarnados, ou como nos textos da Bíblia, endemoniados, ou demônios. Mas para nós, espíritas, verdadeiramente, espíritos não evoluídos que faziam e exerciam influência sobre esta irmã em um claro quadro de obsessão. Este simples fato não significa que ela fosse mulher da vida pública. Ok? A segunda, outra, é Joana, a mulher de Cusa. E Cusa era o promotor de Herodes, cargo atribuído, provavelmente, a um intendente ou um procurador, conforme a legislação e a cultura e os hábitos à época. É que Joana, sua esposa, era... E aí, eu estou fazendo aqui, me apropriando de um texto de Carlos Pastorino, pesquisador, estudioso. Ele aqui já fala, né, fazendo uma correlação ao Evangelho de João, que Joana é, portanto, uma das irmãs de Maria. Daí sua intimidade com Jesus e com os 12 apóstolos. Quer dizer, essa personagem, esta mulher, já com características de uma aproximação familiar com Jesus. A outra que foi citada, denominada de Susana, né, a terceira citada, não sabemos muita coisa sobre a sua participação. É interessante porque, assim, Lucas, né, e nós sabemos que Lucas é um evangelista que não conviveu com Jesus, mas ele era um estudioso, né, um médico estudioso, e ele procurou, através da sua pesquisa, captando informações e listando tudo aquilo que ele julgava ser importante, e facilitando com isso, né, que todos nós hoje estejamos, né, aproveitando de sua capacidade de percepção, de curiosidade, para coletar todas essas informações que se fazem necessárias. Muito bem. Eu gostaria de fazer uma leitura aqui de uma obra denominada Até o Fim dos Tempos, do nosso querido Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. E faço essa leitura, né, como uma forma de complementar o que já foi dito na presente apresentação, mas também como forma de enaltecer esse grande companheiro que no dia de ontem nos deixou. Todo um trabalho dedicado à caridade, através de suas obras, trazendo todo o Evangelho de uma forma clara, mas
acima de tudo, divulgador da doutrina espírita, da qual todos nós nos identificamos. E nesta obra tem um capítulo denominado Jesus, o Libertador de Mulheres. E o que vai ser colocado aqui se aplica claramente à mulher pecadora do texto anterior, a essas 3 mulheres que Lucas fez menção agora no capítulo, e tantas outras que vão, Maria, irmã de Marta, que nós já estudamos lá em João, e vamos verificar em outros evangelhos, enfim. Qual a importância da mulher neste grupo de apóstolos, porque eram os discípulos, mas que todos, inclusive elas, com a partida do mestre, teriam como missão de continuar a exercer tudo aquilo que ele nos deixou de ensinamento, mas, acima de tudo, de como ele exerceu o seu amor fraterno para todos nós, irmãos dele. Nos diz Divaldo na sua obra: nos seus passos e ministérios sempre estavam presentes mulheres abnegadas que constituíam apoio e nobreza, caracterizando a singularidade superior dos seus ensinamentos. Subjugada pela tradição e relegada a plano secundário, as mulheres eram objeto de desdém dos homens, que apenas as utilizavam para reprodução e abuso, sem direitos religiosos, nem qualquer tipo de participação no culto. As doutrinas dominantes tinham-nas em condições subservientes desde as remotas anotações do Pentateuco e das profecias. Aqui ele faz menção à Torá dentro de toda a religiosidade do povo judeu. Emulando-se a permanência nos deveres domésticos, convocava-as à construção do mundo novo, do futuro, por serem as primeiras educadoras responsáveis pelos alicerces do porvir na intimidade dos lares. O preconceito contra as mulheres fizera-se abominável e hediondo. Sempre há referências a adúlteras, a obsediadas e pervertidas de Magdala. No entanto, há um silêncio total sobre os adúlteros, os obsidiados, que buscavam a enferma vencedora de ilusões. Narra o evangelista Lucas que algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades acompanhavam-nos os 12 apóstolos, entre as quais Maria, chamada de Madalena, da qual havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que serviam com seus bens. Não fora poucos aqueles a quem Jesus, ele, libertara de espíritos perversos, a quem restituíra os movimentos, abrira olhos à luz, descerrava os ouvidos ao som, limpar o corpo das mais diferentes enfermidades, e todos o abandonaram. As mulheres, no entanto, no meio das soldadescas desvaradas e na turba de ingratos, seguindo-o com fidelidade. Sabia Jesus que o sentimento feminino, preparado para a maternidade, não teme sacrifícios, nem receia situações penosas, porque é constituída para a renúncia de si mesma e para a abnegação até o holocausto, havendo-lhe sido confiada o ministério de amar as criaturas desde o momento de sua formação no seio. Desse modo, investiu na sua sensibilidade e nobreza, conferindo-lhes confiança e concedendo-lhes dignidade que lhe havia sido retirada pelas paixões subalternas dos legisladores antigos e das profecias. As mulheres, ao lado de Jesus, eram as mãos do socorro, atendendo os enfermos, as criancinhas aturdidas e rebeldes que lhes eram levadas, providenciando alimentos e roupas, auxílio de todo tipo nas jornadas entre as aldeias e cidades, povoados e ajuntamentos. Eram suas vozes meigas e compassivas, que tranquilizavam os exasperados antes de chegarem até o Mestre. Sua paciência e gentileza, que animava a ira e a rebeldia precedentes ao contato com ele, constituindo segurança e alívio para as provas que os desesperados carregavam em clima de reparações dolorosas. Conhecidas já aos seus afagos,
recorriam muitas outras mulheres sofridas e amarguradas, que experimentavam a desonra pública, a humilhação doméstica e as quais confrontavam com o seu próprio exemplo e fé. Jesus, finalizando, as necessitava, nelas depositando esperança em favor de um mundo novo, onde não mais existissem as discriminações nem os preconceitos de qualquer natureza. E assim, agradecendo a este benfeitor, Divaldo Franco, que retorna à pátria espiritual, concluo a nossa participação de estudo, convidando a todos que nos assistem a sempre procurar se fazerem presentes quando suas agendas assim permitirem. Comungando com todos nós, colegas que fazem parte desse grupo seleto de amigos e companheiros de jornada, para que juntos, olhando as nossas gravações, possam ir resgatando cada vez mais o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Até uma próxima oportunidade.